Olá pessoal, muito boa tarde. Iniciando o comentário de fechamento desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2016, primeiro chat da semana e do segundo mês do ano aí que está iniciando, né? Aqui com vocês, Fábio Figueiredo. Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir conosco no chat que fica à minha esquerda, não, fica logo abaixo, depois que a minha esquerda, né? E quem acompanha através do YouTube pode enviar perguntas, algum ativo que tenha faltado na avaliação, no espaço abaixo do vídeo, né? Quem ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se gostar da análise, deixa o like, que isso nos motiva a continuar o nosso trabalho. Ok? Muito bem. Então, vamos observar como o mercado se comportou nesse primeiro pregão do ano. A princípio está tudo certo. A gente pode startar os trabalhos. Ok. O pessoal que acompanha o vídeo, se puder me dar o feedback, a princípio está tudo ok. Então temos aí o Ibovespa, né? Vai fechando com leve alta, candle de corpo pequeno, não tivemos um volume muito expressivo no dia, mas o importante, né? O Ibovespa permaneceu acima da média móvel de 21 períodos, cortou na sexta-feira e permanece acima da mesma. Não só isso, tivemos a superação da máxima da semana passada e a confirmação então aí de um fundo no gráfico semanal. Isso traz consigo a expectativa de algum retorno à média nesse prazo. Tá? No diário, o Ibovespa, como já disse, está em processo de repique. A gente pode traçar uma retração de fibo da última perna de queda mais importante, que é a que iniciou lá no dia 23 de novembro. A retração de 382 está aqui em 41,090 como o primeiro obstáculo, após a retração de 50%, que casa com o fundo anterior do ano passado, e logo acima os 43.855. Então o Ibovespa caminha em busca aí das retrações da última perna de baixa. É interessante colocar que apesar do movimento de alta dos últimos dias, né, de quase 10%, o Ibovespa ainda segue dentro de um viés baixista. Afinal de contas, todas as médias seguem apontando para baixo. Tá? Fica consolidado o suporte aqui na faixa dos 37 mil pontos, a mínima em que o mercado montou no fim do mês passado. No intraday, o índice futuro abriu em gap de baixa, formou aqui o que chamamos de primeiro movimento. Tivemos uma venda acionada no candle das 10 horas e 15, realização parcial atingida, e em seguida os preços retornaram para o ponto de entrada, fazendo então com que o day trade fosse encerrado no lucro. Tá? Agora, os preços vão passando para cima da linha da água. Se tivéssemos em tempo hábil para uma operação, seria assim um sinal de entrada. Ok? Então tá aí o índice futuro que passou o dia negativo, né? Testou a linha d'água e agora vai conseguindo romper, mas não há tempo para day trade. O dólar em queda, né? Lembro que vemos, a gente está falando já de queda no dólar há alguns pregões, tá? Aqui no dia 20 nós tivemos um rompimento de uma resistência, né? Dentro de tendência de alta, que não se sustentou quando o mercado voltou para testar o suporte, a antiga resistência como suporte. O mercado não conseguiu dar sequência a partir da confirmação do candle do dia 27. Nos dias a seguir, estopou quem entrou naquele trade, né? Passou para baixo da mínima dos fundos aqui formados. E no momento, a gente tem o dólar em processo de mudança de tendência, saindo de uma tendência de alta mais longa e entrando agora numa tendência indefinida. Né? Por que indefinida? Porque as médias ainda apontam para cima. Falta a média móvel de 21 virar para baixo e termos zigue-zagues descendentes. Num prazo menor, aqui num gráfico de 60 minutos ou até mesmo 120 minutos, a gente já tem um zigue-zague descendente, um pivô de baixa desenhado. Tá? Mas o gráfico que a gente utiliza para tomada de decisão, né, é o gráfico diário. No momento, o dólar testa um suporte dado pelo fundo do meio de janeiro. No intraday, WDOH16, abertura em gap de alta, mais tarde os preços passaram para baixo da mínima, para baixo da linha da água,
né? Isso fez com que um viés baixista se instalasse, porém, logo em seguida os preços passaram para cima da linha da água. Isso colocou então o dólar dentro daquilo que a gente chama de dia Search and Destroy, que é um pregão mais complexo de se identificar o rumo que os preços tendem a tomar durante o dia, né? Assim sendo, não tivemos nenhum tipo de enquadramento, apesar que a linha de referência aqui foi respeitada durante boa parte do pregão, ok? Legal. É hora da gente falar. Deixa eu só bloquear uma pessoa muito chata aqui que está enviando 1000 questões sem sentido algum, né? Então a gente bloqueia e não vê mais nada. Pronto. Feito. Bom, eu ia falar do juro futuro, que sugeria um repique na sexta-feira, tá? Superou a máxima do candle de sexta-feira. Isso abriu espaço para algum tipo de retorno à média, mas os preços demonstraram fraqueza, né? Isso é um sinal de que os preços não estão fortes o suficiente para sequer ir até a média. Então, algum tipo de movimentação lateral começa a se desenhar se de fato os preços corrigirem. Interessante colocar isso. Por que eu digo que essa hipótese de movimento lateral acaba ficando um pouco afastada? Porque a última correção do juro foi lateral. Tá? Então, se agora o juro não corrigir, não fizer uma correção aguda, significa que o juro tende a continuar em queda. Tendência de queda essa no juro que a gente vem defendendo desde o comecinho do ano, na realidade, né? Desde o dia 5, dia 6, dia 7, a gente já vinha colocando que o juro trabalhava então em tendência de baixa. Em relação aos commodities, a gente pode falar no milho, CCMH 16, a média móvel de 9 virou para cima, tá? Aqui no dia primeiro, né, hoje, isso fez com que a venda que estava aberta desde o dia 20 fosse encerrada, tá? E assim sendo, agora às 6 horas foi encerrado o pregão, né? O aftermarket. Quem não tomou posição ainda hoje vai poder fazer essas posições amanhã. Então, é importante colocar, o milho vira a média móvel de 9 para cima, e isso é argumento de compra. Ok? Para quem obviamente opera esse modelo, que é um modelo extremamente sistemático, que não tolera opinião, né, do que o mercado vai fazer, apenas acredita na direção da média. Bem, o boi BGI G16 tocou na sexta-feira a média móvel de 9 períodos, a mínima do candle de sexta-feira estava abaixo das últimas duas, logo o modelo do Dave Landry permitir operação na superação da máxima de sexta, isso não aconteceu. Quem opera esse modelo vai poder buscar compra no boi a partir da superação da máxima de hoje. Essa é uma inside bar, barra dentro de outra barra, com as médias aí subindo. Então, tem gente que aceita esse tipo de argumento, vai poder buscar compra a partir de amanhã. Legal. Em relação às posições que temos em aberto, reside trade de retorno à média. Ainda não retornou à média, né? Na realidade, a média que está vindo até o preço, não o preço que está indo até a média. A RP está lá em 248, o stop está em 166. Ainda não evoluiu, já são 7 pregões, mais 3 dias é o tempo de vida desse trade. Além disso, há uma operação em BRML3, um trade de rompimento que foi dado na sexta-feira. Hoje tivemos uma alta de 1,35. Os preços vão indo em busca da realização parcial, que está setada em 12,25. Ok? Então, por hora, operação evoluindo. Lembrando que se os preços voltarem para testar o topo anterior rompido como suporte, a gente pode sim ter nova entrada, né? Uma nova posição poderá ser alocada. E a FR2 não há nenhuma posição, tá? Então, continuamos líquido nesse modelo. Um momentinho. Bom, então seguindo. Vamos falar agora dos destaques do dia. Tá? Então eu vou colocar aqui alguns papéis que chamaram a atenção e depois eu coloco os papéis que chamaram que geraram algum tipo de day trade no dia. Tá? Hoje foi um dia bem bom para day trade, apesar de a gente ter um movimento mais lateral durante a maior parte do pregão. Começo aqui colocando a situação de Klabin. Tá? A Klabin dentro de um viés baixista, né? Tocou a média móvel de 21 períodos, deixa aí um candle preto. É um sinal de venda. Fábio, se é um sinal de venda, por que a venda não é executada? Porque não tem aluguel. Tá? Não temos aluguel.
Tá? Cial 3 é outro papel bem parecido, né? Dentro de viés baixista, deixa um candle preto, todas as médias viradas para baixo, tá? Mas não é aquele cenário tão apropriado assim para um trade. Tá? Gol 4 subiu hoje nada mais, nada menos que 45%. Abriu em gap de alta, né? Esse gap do dia de hoje é um gap também então no gráfico semanal. A gente tem a Gol voltando aqui para dentro do canal de baixa de longo prazo. Então aquele canal que os preços haviam perdido no final do mês passado, onde a gente pôde duplicar ele para baixo, né? Se torna uma hipótese mais afastada agora, né? Com os preços voltando para dentro do canal. Não me espanta ver a Gol voltar lá para a linha de referência do mesmo. Tá? Um papel de menor liquidez aí que é FJTA4, Forja Taurus, estava, até quando eu passei pelo papel, né, rompendo aqui com consistência o topo anterior, era um pivô de alta de prazo maior, papel que tem uma simetria bem afastada, mas lembro, né, um papel que tem a liquidez bem baixa. Para operar aqui tem que operar com capital pequeno, né, para não interferir muito nos movimentos do ativo. Pena que fechou com um candle estranho aqui, né? Senão a gente poderia até estudar uma apostinha aí, alguma brincadeira com o ativo. PDG. PDG3. Olha o movimento que a PDG está fazendo. Está conseguindo se livrar lá da faixa dos R$2. Olhando aqui para a esquerda, a gente tem uma simetria aberta, né? Muito longa. Tá? Em termos de simetria, vejam onde é que está o ponto de inflexão mais próximo da PDG. Está em R$32. Tá? Ou seja, daria sim para interpretar uma entrada aqui em PDG pela ótica dessa abordagem, né? Onde eu posso deixar um stop bem longo, faço uma posição bem curtinha, né? Colocar um stop lá abaixo da mínima. Então arrisca R$1. Arriscando R$1, se esse trade der certo eu ganho 28. Por que não? Tá? Mas para conseguir fazer isso tem que montar uma posição bem pequena, comprar 1000 ações, 500 ações, alguma coisa para esquecer e para deixar, né? Dentro do modelo que a gente opera de rompimento, não é um perfeito enquadramento, porque os preços estão relativamente distantes da média aqui, em função da volatilidade, né? O LSVI aqui está em 43, tá? Mas como é um papel de baixo valor nominal, isso fica um pouco mascarado, certo? Bom, seguindo, Smiles estava rompendo aqui o topo anterior, né? Tava não, rompeu o topo anterior. Esse aqui é um fundo duplo, é um padrão de reversão clássico. Fundo duplo abre simetria em formato de W, tá? Não é enquadramento dentro do nosso modelo, média está virada ainda para baixo, mas quem opera com análise técnica clássica tem aí um sinal de compra, na minha visão, em Smiles. Sula é um papel que no diário testa uma zona de resistência, um topinho anterior, média LTA, tá? Mas em gráficos mais longos há sinal de reversão comprador, como aí no gráfico semanal, né, em que houve um engolfo de alta, houve um candle de reversão em cima de topos anteriores, aqui no gráfico mensal. Tá? Então a expectativa seria de retomada de pressão compradora nesse prazo operacional. Então no diário, mesmo que esse seja um sinal vendedor dentro de tendência de baixa nesse prazo, vendas ficam bem desamparadas e desconfortáveis. Vale do Rio Doce vai fechando em alta, né? Fechando em próxima máxima do dia. Aquele cenário de ombro, cabeça, ombro ainda continua válido. Então, candle que venha fechar acima de 7,30 serve de argumento. Petrobras, no gráfico diário, deixa um doji, um candle pequeno, né? Nada que argumente uma operação. Tá? Não sei quem utiliza estritamente o modelo Dave Landry, né? Qualquer mínima perdida serviria então de argumento. E um setor que chamou a atenção, tá? Perdi o raciocínio aqui. Bom, seguindo. Dave Landry dizia, né, que a máxima desse pregão aqui está acima das últimas duas, então a partir daqui nós tínhamos venda. Não foi acionada, dá para trazer o startzinho para cá. Tá? Bom, setor de siderurgia, era isso que eu ia dizer. Usiminas, tá? Usiminas hoje deixa um candle de reversão que engolfa os últimos dois pregões em cima da extensão de 100% da última bandeira de baixa, ok? Esse não é
um sinal de reversão de tendência do ponto de vista da análise técnica, é só um sinal de reversão de curtíssimo prazo, né? Porque é um engolfo de alta. Sinal dos candles, nada que a gente opere, apenas ficamos de olho, ou no máximo, como é comentado no farol, serve de argumento para a gente procurar day trades nos próximos dias, embora um papel que é cotado em centavos aí realmente fica bem complexo operar. CSN também teve uma boa alta, né? Vai limpando esse gráfico aqui até a faixa dos 4,50, tá? Então tem 20% aí de espaço. Não está perfeitamente enquadrado no modelo que a gente opera, tá? Então, quem não é muito exigente, dá para montar uma posição? Dá, tá? Mas não é exatamente o modelo de rompimento. E para fechar, Gerdau, que dá siderurgias, também fez um movimento interessante, vai superando o máximo da última semana, abrindo espaço para recuperação dentro do gráfico semanal. Faltou colocar os bancos, né? Claro. Aí Itaú vai fechando na máxima, demonstrando força, BBDC4 também e Banco do Brasil alinhado com os outros dois. Lembrando, os papéis ainda não estão em tendência de alta, estão em processo de reversão de tendência. Então, o máximo que a gente pode dizer é que eles estão entrando em tendência indefinida, tá? O que já é um sinal positivo. Muito bem, feito isso, quero passar alguns recadinhos aqui para vocês e em seguida a gente inicia a interação. Quero colocar somente aqui o report do Larry Williams, né, que já está à disposição para compra, tá? Então, clicando aqui no banner específico do Larry Williams, vocês vão ter acesso ao report dele, né, onde ele coloca as previsões dentro do modelo que ele segue, onde é bastante alicerçada em ciclos, na análise da sazonalidade do mercado, né, em conjunto com a análise técnica, até mesmo em conjunto com fundamentos. Tá? É um report muito válido, muito interessante. Okay? Sugiro que vocês deem uma lida aqui nesse artigo que o Leandro escreveu sobre a abordagem que o Larry Williams utiliza. Então aqui embaixo ele tem a previsão, né, onde ele espera as viradas de mercado. Veja que esse aqui é o gráfico do ano passado, né? Foi exatamente aonde o mercado, aqui muito próximo, né, aonde ele disse que o mercado ia marcar os seus fundos, foi exatamente aonde o mercado o fez. Tá? Então fica a dica, quem acompanha no YouTube a gravação, na descrição do vídeo a gente tem o acesso, ok? Legal, vamos conversar? Falando no YouTube, eu vou responder exatamente aqui a pergunta de um participante que enviou uma solicitação de análise da Pecar 4. Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico da Pecar, do nosso amigo que mandou a solicitação pelo YouTube. Bom, Pecar vai fazendo um zigue-zague ascendente, né, rompendo o topinho anterior, ou seja, esse é um pivô de alta, é sim. O grande ponto é que se a gente coloca a média móvel de 21 para validar esse pivô de alta, ela ainda está virada para baixo, ou seja, aumenta a chance desse pivô aqui ser o tal do falso pivô, ou apenas uma correção ABC. O ideal é que a média de 21 já esteja subindo. Tá? Além disso, não só a média móvel de 21 que está virada para baixo, né? As outras também continuam em queda. Então, o máximo que a gente pode colocar é que a Pecar está em processo de reversão de tendência, ou fazendo um retorno à média de prazo maior. Veja aqui o gráfico semanal dela, que ela testou uma LTA de longo prazo, que vinha lá de 2002, né? Chegou a fechar abaixo aqui na semana retrasada, semana passada voltou para cima da LTA e agora marca fundo exatamente nesse ponto. Ou seja, esse é um papel que tem espaço para repique de longo prazo. A média móvel de 21 aqui, que é a banda central, está em R$ 46,00, exatamente onde está batendo, ou muito próximo, melhor dizendo, da onde está batendo o fundo anterior. Na verdade, o fundo anterior está em 48,40, né? Então ali dá uma margem de 3%, tá? Então a expectativa é de continuidade desse repique no gráfico semanal, tá? E no diário, a partir do momento que a média móvel de 21 virar para cima, a gente já vai poder buscar operações de compra aí a favor da tendência. Ok? Muito bem. O Jorge faz uma ótima pergunta. Ele diz o seguinte: Vlad, por que a fibra está caindo tanto? E Jorge, eu vou te dizer o seguinte: eu não sei. E vou te colocar a seguinte afirmação: ninguém sabe. Tá? O real motivo do porquê a fibra está caindo vai vir depois que ela parar de cair.
Tá? Então, qualquer argumento que você ouça do porquê que o papel está caindo não é válido. Por quê? Porque o mercado ele não anda no agora. Né? A realidade e os preços da bolsa eles não andam em sincronia, eles não andam no mesmo time, ok? A bolsa anda na frente, ela está sempre precificando alguma coisa. Então por isso que não faz sentido analisar notícias para montar a operação, porque o tempo do mercado em relação à realidade é deslocado, há um gap, tá? E por isso que é tão difícil, né, associar notícia a movimento de preço. Tá? A realidade ela não anda linearmente com os preços do mercado. Então o grafista ele vai te dizer o seguinte: bom, eu não preciso saber o porquê que o mercado está caindo ou porquê que o mercado está subindo, porque eu preciso saber para que lado que os preços estão indo. E eu te pergunto, a fibra está indo para onde? Você mesmo já respondeu, né? Ela está caindo, caindo tanto, né? Se ela está caindo, nós temos uma tendência de baixa, né? Uma análise objetiva nos dá zigue-zagues descendentes. Fábio, eu tenho dificuldade de ver esses zigue-zagues, então coloca as médias. Então aqui eu tenho a média móvel de 21 virada para baixo, média móvel de 50 virada para baixo e a média móvel de 200 virada para baixo, ou virando para baixo. Ou seja, a gente tem uma tendência de baixa iniciando, né, de grandes proporções na fibra. Por que eu digo de grandes proporções? Porque a gente está tendo o cruzamento da média móvel de 200 para com a média móvel de 50 períodos. Tá? É importante perceber isso. É muito importante. Veja aqui em 2014, quando a gente teve esse cruzamento, que foi aqui, ó. Aqui. O mercado, a partir daquele sinal, caiu mais 27% até o fundo formado. E depois que os preços cruzaram todas as médias para cima, a gente teve um movimento de alta bem potente na fibra. Tá? Então é o indicador mais eficiente para análise de tendência é ter todas as médias apontando para um lado ou para o outro. Tá? Aqui é a média móvel de 21 de curto prazo, 50 médio prazo e 200 longo prazo. Dentro dessa tendência de baixo, o que se pode fazer, Jorge, para lucrar? Bom, nós podemos operar na venda. Para vender, nós alugamos o ativo e esse ativo alugado a gente vende. Se os preços caem, a gente consegue comprar mais barato e se isso acontecer, a gente tem lucro de fato. O grande porém é que fibra não tem aluguel, não costuma ter muito aluguel. Veja aí, tem o que? Um pouco mais aí de 3 mil ações? 4 mil ações? Ok. Dependendo do trader, isso não é um problema. Né? Quem não vai operar com uma posição muito grande. Mas é importante ter certeza que você vai conseguir aluguel. Tá? Se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, dá uma olhadinha ali no nosso site, que a gente tem um treinamento específico para isso, inclusive foi regravado, né, com a didática atualizada, diretamente lá de Miami com o Leandro. Tá? Então aqui no pacote para enfrentar 2016, a gente tem aqui como operar na queda do mercado. Caso você não saiba exatamente como se manifestar dentro de uma tendência de baixa. Tá? Vou deixar o link aqui para ti, você dá uma olhada. Ok? E obviamente, que acompanha pelo YouTube está na descrição. O João, fala Vlad, só cheguei agora. Advanced Breakdown neles. Acho que o João tá falando do dólar, né? Pois é, tá vindo aos pouquinhos, tá indo, né, João? Acho que o João tá querendo, tá mencionando aquela análise que a gente fez no evento, né, no começo do ano, em que a gente colocou que o dólar tinha um Advanced Breakdown. O que é isso? É quando a gente consegue traçar uma linha de tendência aqui no indicador e a mesma linha equivalente nos preços. Tá? Então o indicador já foi na frente, perdeu aqui a LTA em novembro do ano passado. Tá? E agora os preços começam a querer sair de uma tendência de alta mais importante, de prazo maior. É importante colocar o seguinte, nós ainda não temos isso consolidado. Tá? A confirmação disso só vai vir abaixo de 3.700, ou seja, o dólar abaixo de 13,70. Aí, meu amigo, se isso acontecer, a gente vai ter um pivôzaço de baixo. Olha lá onde é que está o alvo, está em 2,80. Se o pivô de baixo que for acionado, meu alvo no dólar está lá embaixo, mas ainda é cedo. Tá? Mas Fábio, conta só para mim, o que tu acha que vai acontecer? Eu acho que vai perder, para mim é para baixo. E o principal indicador não é nem o Advanced Breakdown, é o consenso de que o dólar ia para R$5. É todo mundo achando que o dólar vai explodir. Tá? Então o consenso
Sempre erra. É uma das poucas coisas que no mercado financeiro a gente pode falar sempre, né? Bom, seguindo. Itaúsa, pode comentar? Solicitou o Renan. Itaúsa é um dos papéis que está muito bonito no gráfico semanal. Perdão, no gráfico mensal. Olha o mensal da Itaúsa, Renan, desculpa. Olha que bonito que está esse gráfico mensal. Olha o que ela fez mês passado. Deixou um candle de reversão, tocando a linha de referência do canal de alta. Se a gente assumir que tudo isso aqui é zona de suporte de Itaúsa, eu sei que é um suporte, uma zona muito longa, né? Mas o que eu vou fazer? É uma sombra lá de 2008. É um suporte de longo prazo. Tudo isso aqui é suporte de longo prazo de Itaúsa. Tá? E dentro desse suporte ela deixou um candle comprador tocando linha de referência. Não me espanta ver ela ir até a linha de referência. Tá? E linha de tendência debaixo do canal. Tá? Não me espanta. Não me espanta. Então eu gosto desse ativo, Renan. No semanal tá dando entrada agora, ó. Virou a média móvel de 9 semana passada para cima? Não virou. Ela fechou no mesmo preço, né? Mas para quem opera o candle branco aqui depois de 6 candles pretos, está tendo um candle branco máxima superada, é um sinal de entrada. É um sinal de entrada. Olha aí, FR de 14, o que ele está fazendo? Divergência de alta. Divergência de alta em cima de LTA, em cima de suporte de longo prazo. Então, me agrada bastante, tá? Usa para um prazo maior. No curto prazo eu ainda não vejo sinal, Renan. Ela está um pouquinho esticada, né? Subindo a 6, 7 dias já. Então, o que é o cenário perfeito? Ela corrigir um pouquinho, tirar todo mundo que entrou aqui nessa última perna e depois, fazer um pivô de alta. Aí a coisa começa a ficar bonita. Boa, Vlad, 2,80 é o alvo mínimo do dólar? Não, cara, ainda está cedo para esse cenário, tá? Tem muita coisa para acontecer, tá? Antes lá de bater em 3,80, tem 3,70, que é a retração de 382 aqui de toda essa perna de alta em verde, ó. Não, minto, não é 3,70 não, 3,30, desculpa. Ó. Primeiro tem 3,30. Tá? Depois tem R$3 que é número redondo e retração de 382 de toda essa perna. Então tá cedo ainda, tá? Vamos esperar o pivô de baixo primeiro. Aí a gente começa a ficar mais tranquilo. Tá? Bom, Embraer, por gentileza, questionou o Paulo. Embraer, então tá aí o gráfico da Embraer. Tá? Gráfico de longo prazo. Veja o gráfico mensal dela. Deixou um candle comprador no mês passado, né, respeitando aqui a média móvel de 9 meses. No gráfico semanal, tivemos a marcação de um fundo, média móvel virando para cima. A superação da máxima de semana passada é um sinal de entrada, Paulo, no semanal. No diário, no entanto, eu não vejo uma entrada limpa e clara, somente para prazo maior. Então, para swing trade, aqui a minha recomendação, entre aspas, seria ficar de fora. Tá? Hoje vai ter comentário de position, solicitou o Sadahuru. Sim, vai ter, 6,5. Tá? 6,5. O GPA para um prazo maior, questionou o Jorge. Bom, o GPA para um prazo maior. Vou fazer a mesma linha de raciocínio. Então, olha só. A gente tem o GPA no gráfico mensal. Mês passado deixando um candle comprador. Tá? Se a gente forçar um pouquinho a barra aqui, a gente pode assumir que foi em cima de um suporte, né? Mas foi ó, em cima do fundo anterior e em cima da máxima aqui acima das máximas do ano de 2014, certo? A zona de R$58. Ali houve um candle comprador. Tá? Se a gente colocar o gráfico semanal, a gente percebe que naquele ponto já houve a formação de um fundo, ó, máximas e mínimas maiores, ou seja, a expectativa aqui seria de busca da próxima resistência desse papel. No preço, a próxima resistência de GPA fica lá na faixa do 71, ou seja, seria a gente assumir que os preços viriam fazer algo parecido com isso, ó. Testar o topo anterior como resistência, o que por acaso coincide aqui com a linha de tendência de alta de longo prazo, né? De longo prazo. Como essa LTA foi perdida,
Não me espanta ver o papel vir em busca da próxima LTA. Mas por enquanto eu considero esse cenário aqui afastado, muito afastado. Tá cedo ainda para esperar isso aqui, tá? Bem cedo. Tá? Se os preços tivessem fechado abaixo de 58, eu ficaria mais confiante. Ou seja, resumo da ópera. O que eu posso fazer? Olha, eu vejo uma compra acima da máxima da semana passada. Tá? O Antônio questiona se ainda vale uma entrada na Gol, mesmo com toda essa alta. Eu acho que já se foi o disco voador, Antônio. Já se foi. Tá? Eu esperaria aqui alguma correção. Comprar agora por de 50% de alta, Jesus Christ. É muita coisa, né? Então espera. Ela não vai subir em linha reta. Em algum momento ela vai corrigir. Esse tipo de movimento aqui costuma ser o mastro. Tá? Então espera a bandeirinha. Assim que romper a bandeirinha, você mete bala. Hipermarcas solicitado pelo Júlio. Então, hipermarcas indo em busca do topo do ano passado, aqui em 23,75. Se a gente afasta, percebe que 23,75, se ignorado pelos preços, joga o papel em busca dos 29,30 reais, tá? Que é o topo histórico. Algo a fazer no momento? Não, não vejo algo a fazer. O papel já vem em alta desde a semana passada, desde a semana retrasada, né? Desde a semana retrasada, exatamente. Tá? Então, o que é o cenário perfeito? Deixa ela ficar de lado um pouquinho, romper os 23,75, 24 reais, aí a gente monta uma operação. Legal? Para fechar, respondo aqui o Rafael Inojosa. Ele coloca sobre Banrisul, qual seria o alvo para a compra da superação da máxima de ontem, sexta-feira, né? BRCR6. Olha, alvo é a coisa mais pessoal que existe, Rafael. Não tem uma fórmula de bolo, né? Tudo é relativo. Existem diversas técnicas. Você pode utilizar a amplitude da barra que você está entrando. Então, aqui no caso, qual é a amplitude dessa barra? A amplitude aqui é de 32 centavos. Então, pega 32 centavos, joga para cima a partir do ponto de entrada. Essa é uma forma. Outra forma é extrair um percentual da volatilidade. Então, você extrai aqui 10% da média da volatilidade, extrai 20% da média da volatilidade. Tá? Então, é isso. Tecnicamente falando, o papel já se aproxima de uma resistência que é o gap que está aberto em R$ 4,70. Legal? Interessante colocar, né, que no semanal o papel marcou fundo. Ou seja, isso aqui abre espaço para recuperação no gráfico semanal. Falando em gráfico semanal, falta 2 minutinhos para o chat position. Eu já deixo então espaço aberto. Fiquem atentos, tá? Não vai ter nem intervalo, não vai ter nem comerciais, ok? Quem está acompanhando ao vivo fica tranquilo que o Stormer já vai começar. Quem acompanha a gravação, aqui no YouTube, em algum lugar está o link para vocês acessarem o bate-papo, ok? Então, chat position começando agora com o Stormer. Um abraço a todos, bom descanso, até amanhã. Falou!